Estamos aqui mais uma vez, hoje com um tema relacionado a vícios. Hoje estou aqui com meu amigo, nosso amigo, amigo da comunidade, o Ailton, né? Que tanto bebeu dessa história, viveu essa história. E hoje, diante de várias realidades, aqui nos encontramos mais uma vez. É isso aí, boa noite. Não sei o horário que o pessoal vai estar ouvindo a gente, né? Mas boa noite, Kaique. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Como você aí já colocou, meu nome é Ailton, eu tenho 26 anos, sou casado já há um ano, sou um amigo da comunidade, já tive diversas experiências com Deus através do carisma da comunidade Instrumento de Deus. E para mim é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E eu só agradeço o convite e que seja um momento aí de muita graça para nós e para aqueles que nos assistirem. Amém, né? Eu sou o Kaique, também estou junto com a comunidade, pude beber de várias experiências com Deus junto com o Ailton, né? Em retiros, em encontros. Faço parte do caminho formativo da comunidade Instrumento de Deus, estou no processo de discipulado, né? E assim, diante de tantas realidades, aqui estamos hoje para falar sobre o tema vícios, né? Muitas vezes engloba, a gente acha que vício é uma coisa muito supérflua, né? É só, muitas vezes, o vício da bebida, o vício da droga, mas o vício é uma coisa que abrange muitas questões maiores do que isso, né? E às vezes são coisas mínimas que a gente faz várias vezes, ali está fazendo, né? E ali não percebe o vício, e às vezes a gente acha que é uma coisa pequena, mas já tomou por completo o nosso interior, né? E muitas vezes a gente não vive sem aquilo. Então, Ailton, para começar, o que é vício? Diante da sua história, mas diante do seu falar, que é um vício? Eu acho que é muito do que você falou, Kaique. Eu acho que muitas vezes as pessoas assimilam diretamente o vício, diretamente à droga ou algo que nos traga uma dependência assim tão visível. E eu acho que, de modo geral, eu acho que, resumindo, realmente é isso. O vício, ele é uma disposição habitual para um certo mal da nossa vida, né? E isso pode envolver realmente dependência química, o álcool, as drogas mesmo, dependências relacionadas a distúrbios sexuais, mas isso vai muito além, né? E para nós que somos aqui cristãos, que buscamos realmente seguir a Cristo, muitas vezes o vício ele chega até o ponto dos próprios pecados capitais, né? Os vícios do espírito, soberba, avareza, luxúria, gula, e às vezes a gente está tão apegado, o nosso olhar está tão voltado para esses outros vícios tão aparentes, e muitas vezes tão comuns, né, em nosso meio, em nossas famílias, né, no mundo inteiro, que a gente deixa de dar a devida atenção a tantas outras coisas às quais nós estamos viciados e estão prejudicando a nossa vida, a nossa espiritualidade, o nosso caminhar, e realmente isso é um grande prejuízo para nós, porque a gente se prende no grande, mas ali o pequeno às vezes está causando um grande estrago que ainda não está perceptível aos nossos olhos, né? Então a gente precisa realmente, quando se fala de vício, fazer esse grande exame de consciência, né? De parar, olhar para a nossa vida e ver quais são essas disposições, o que tem me levado para um certo mal. Eu acho que hoje, de forma muito comum, eu acho que a gente poderia falar até que também deve ser uma grande realidade, eu posso dizer até de mim mesmo, o quanto eu preciso lutar em relação ao celular, à rede social, o quanto isso é um instrumento que pode nos favorecer tanto, mas se eu não tiver o devido cuidado, se eu não tiver a devida atenção, se eu não me policiar com o devido uso, com o uso correto desse celular, dessas redes sociais, o quanto isso pode ser prejudicial, né? Às vezes eu posso entrar ali até para uma coisa boa, mas nas minhas distrações aquilo ali me direcionar para algo tão diferente daquilo que meu coração deseja, né? Então, realmente o vício ele vai muito além dessas grandes não posso dizer grande, mas essas mais comuns
disposições ruins, como o álcool, a bebida, assim mesmo como você falou, né? Eu acho que é muito importante também a gente lembrar que, Kaique, que apesar de ser muito comum e infelizmente ser comum o vício da bebida, o vício... Oi? Sua internet, pode ser que sua internet esteja travando. Deixa eu ver se não é a minha, só um instante. Pior que aqui tá tudo no máximo, Kaique, e não tem mais nada ligado. Será que é a minha ou a sua? É a minha, né? Não sei. Não sei, porque aqui a minha tá no máximo e a Camila não tá usando, as outras coisas estão desligadas. Não sei se é aqui, não. Pode ser. Entendi. A Camila vai até desligar o Wi-Fi dela também, mas não sei. Não, já voltou já. Tá tudo normal. Você vai prosseguir no... O Bruno vai cortar essa parte, né? Você vai prosseguir na sua ideia que você estava. Onde parou aí antes de travar? Eu estava falando relacionado ao que você tem, às vezes, se pegado, né, em relação para isso isso não se torne um vício na sua vida, nas suas realidades celular, essas questões. Ah, beleza. Aí o que eu estava falando também é que infelizmente, como acabei comentando, é muito comum o vício da pornografia, de distúrbios sexuais, masturbação, do álcool. Em nosso meio, a gente contempla muito isso, mas apesar de ser comum, isso não deve ser encarado como algo normal. A gente não pode olhar para isso e falar que é normal. Independente, infelizmente, de ser comum, a gente precisa encarar isso como algo que não deveria acontecer. A gente precisa olhar para isso com uma maturidade diferente e sermos encorajados para que tudo isso que ainda há em nós seja transformado, mas que também naqueles que precisam conhecer a verdade para serem libertos, também assim aconteça, né? Então a gente precisa quebrar isso de que, poxa, é comum e por ser comum é normal. Não, não é normal. Não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Deus quer para os nossos. Então a gente precisa lutar mesmo e encarar esta realidade com muita maturidade e coragem para que realmente o normal, que é o normal daquilo que Deus quer, prevaleça sobre nós. E diante disso, assim como você trouxe, né? O vício a gente tem trazido ele como uma fuga da nossa realidade, né? Então, ali, quando a gente se coloca diante das nossas realidades que já se tornaram esse vício, porque uma vez que a gente experimentou, a gente viu que isso foi bom para a nossa parte humana, né? Mas que a gente não consegue sair e ali a gente vai compulsivamente fazendo aquilo, então ali já se tornou um vício. E não existe vício bom. Existe hábitos bons, mas vício, todo aquele vício que vem é para destruir. Em si, não só nós, mas aqueles que estão à nossa volta, né? O quanto muitas vezes a gente vê a realidade de pessoas que se afundam na droga, na bebida, e não só essas realidades, mas que muitas vezes até a realidade da fofoca, que a gente pensa que não é um vício, mas o quanto a fofoca tem destruído muitas famílias e tem destruído muitas vezes você e a sua família, né? A gente cai no vício de ficar falando dos outros, né? Então eu vou trazer até uma questão humana aqui, que está relacionado com prazer, porque o vício gera em nós um prazer. Então, o que está ligado a esse prazer na nossa parte humana? É um neurotransmissor que é chamado de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. E a sua função é ativar os circuitos de recompensa do nosso cérebro. Ela age tanto ativando essa função quanto inibindo esse excesso de prazer. Então, quando você for dando seu testemunho, no final eu posso frisar isso com mais detalhes para quem entenda, mas daí a gente vai partilhando aqui, eu vou ligar uma coisa, porque é uma coisa muito simples. Essa questão, não sei se você já ouviu falar nisso, né? Sim. Ou já pesquisou, mas isso nos traz um prazer. E a gente o ser humano, né, é tão
uma coisa tão divina, né? O Senhor for tão perfeito, que Ele quer que a gente sinta esse prazer, mas o vício nos traz prazer demais, e chega uma hora que nosso cérebro, né? Cérebro não aguenta mais. É Então, verdade, Kaique. E eu acho que em relação... Desculpa. Eu acho que em relação a isso que você falava, do vício relacionado com o prazer, eu acho que, infelizmente, hoje as coisas estão do jeito que estão, e isso se torna comum exatamente por ser uma consequência da forma com que as pessoas vivem e da forma com que as pessoas educam os outros, que as famílias são criadas, né? Porque, apesar da gente viver num país cristão, né, católico ou que segue Cristo com uma outra religião, infelizmente, até dói o nosso coração, nós católicos, nós que buscamos essa verdade e queremos renunciar às nossas misérias para viver aquilo que Deus tem para nós, é dolorido a gente falar que, infelizmente, mesmo vivendo num país cristão, os valores ensinados por Jesus, eles estão longe de ser prioridade. Em muitas famílias, em muitas casas, às vezes muito mais próximos de nós do que nós imaginamos. E a cultura que é ensinada, a cultura que é pregada, é aquela cultura realmente da liberdade, de ser livre. E esse sim, ser livre que é ensinado hoje no mundo é você fazer aquilo que você quer, fazer aquilo que você pode, quando você quer, quando você pode, da forma que você quer, buscando o seu prazer no máximo, né? Então, o mundo hoje vai nos ensinando e nos ensina muitas pessoas a realmente buscar aquilo que o seu prazer quer, aquilo que vai te favorecer, né? E, infelizmente, essa busca por esse prazer desfreada, ela vai nos levando a esses vícios. E aí, na busca pela liberdade, a gente não percebe que a gente vai se tornando, de fato, um escravo deste vício, um escravo deste desejo, um escravo deste prazer, e a gente vai, com isso, a gente deixa de fazer jus ao sacrifício de Jesus, pois ele morreu para nos fazer livre, e às vezes na busca pelo prazer a gente se torna escravo novamente. Então isso é muito dolorido, né, para nós, assim, poder pensar que hoje a nossa realidade, o nosso em volta da gente está dessa maneira. E aqui no mundo, hoje, é onde está um dos nossos maiores campos de batalha, né? Porque aqui no mundo, onde a gente precisa pregar, a gente precisa viver, a gente precisa testemunhar, é no mundo que a gente precisa realmente colocar tudo, nosso coração, nossa vida, nossa alma, pela busca da santidade, pela busca da castidade, porque aqui onde o mundo, a mídia, as pessoas nos oferecem tudo para que a gente conquiste o que o nosso prazer quer, a gente realmente precisa fugir. E aqui já é um grande ato, né? Para a gente fugir, para a gente vencer esses vícios, a gente muitas vezes vai ter que fugir. Fugir daquilo que nos é oferecido, fugir daquilo que está já colocado no nosso colo, fugir daquilo que está muito fácil. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele, né? Então, é essa realidade de entender que o mundo hoje é o nosso grande campo de batalha, para que a gente possa, fugindo desses vícios, alcançar as virtudes que nos são necessárias para a salvação. e o vício nos leva ao egoísmo, Ailton. E diante da sua história, né? Hoje, eu e você nessa partilha, a gente fala contra, fala muitas vezes tão bonito, né? Mas só sabe aqueles que convivem, que conviveram com a gente, né? Muitas vezes a imundície que a gente trouxe durante a nossa história até hoje e aquilo que a gente ainda tem lutado. E diante da sua história, né, na sua juventude, o que era esse, a gente pode falar esse vício, mas esse egoísmo que você trazia muitas vezes que tomava seu tempo, tomava aqueles que você mais ama e tomava a sua alma, porque o vício vai nos corrompendo, né? E diante disso, que você, diante da sua vida, o que você pode trazer para a gente? Então, conte um pouquinho da sua história, né? Beleza, irmão. Vou resumir aqui, porque senão vai, vai ter que virar uns 4 programas. Isso aqui é brincadeira. Então, com a graça de Deus, eu nasci numa família católica, que vive, né, a nossa religião. Minha mãe ali nas limitações dela, naquilo que ela é e naquilo que ela busca, ela pôde me apresentar a Deus, me apresentar à igreja, me colocou ali na catequese. E
Desde muito pequeno, irmão, eu sou e fui muito intenso nas coisas que eu fazia. Então, ali, mesmo quando eu era criança, que eu não entendia nada, minha mãe ia para o grupo de oração e me levava, eu ficava lá no fundo dos banquinhos, eu já era muito intenso, assim. E quando eu fui para a catequese, eu me entreguei para a catequese, assim, de uma forma que realmente já era Deus ali trabalhando em mim, que eu fui muito intenso. E da catequese eu fui ali pro coralzinho, não sei como, só por graça de Deus mesmo. Eu fui ali cantar, aí eu servia na missa, aí eu fazia a liturgia da missa, aí eu ajudava como coroinha. E minha semana era esperar o sábado para fazer essas coisas, para poder ir na missa, depois o domingo para poder servir de novo. E ali era a minha realidade, tanto que eu estava brincando na rua com a criançada lá, com a molecada. Quando estava chegando perto do horário da missa, eu saía no meio da brincadeira, da zoeira, realmente para tomar banho e me arrumar para missa. E as pessoas brincavam lá da rua, aê, vai virar padre, que não sei o que, não sei o que. Mas para mim ali, a intensidade da minha entrega, mesmo sem entender nada, né? Porque era tudo muito superficial. Eu era uma criança, mas eu já desejava aquilo, né? E aí eu fiz a catequese, continuei ali caminhando. E aí a gente vai ficando um pouquinho mais velho, vai chegando a adolescência, e aí, como a gente disse no começo, infelizmente o mundo ele está muito longe daquilo que é o desejo de Deus para nós. E ali eu fui conhecendo outras realidades. E, como eu disse, da mesma forma que eu era intenso nas coisas ali, mesmo criança, eu fui muito intenso quando eu conheci também essas realidades, né? Ali na minha época, perto de ensino médio, final de ensino fundamental, oitava, primeiro ano, eu fui conhecendo a realidade da bebida, a realidade das noitadas, a realidade de sair com os amigos. E aquilo ali, para mim, foi, sei lá, uma novidade que entusiasmou meu coração, sabe? Não entusiasmou meu coração, mas me entusiasmou. E eu gostei de experimentar, eu gostei. E da mesma forma, assim, eu também fui muito intenso. Então, a gente saía para beber depois da aula, a gente saía para beber nos finais de semana, a gente saía para beber na semana, eu saía para beber depois do trabalho, quando eu comecei a trabalhar. Então, eu pude entender hoje, né, que na época eu olhava para essa realidade da bebida e depositava ali a minha felicidade. Eu ali naqueles fardos de cerveja, naquelas bebidas, naquelas reuniões com meus amigos, nas baladas que a gente ia, aquilo ali estava consumindo e entre aspas, né, hoje eu sei que era uma ilusão, mas naquela época aquilo me fazia feliz. E eu fui muito intenso realmente nisso. Eu acho que quando a gente fala de vício, né, irmão, o vício não é uma coisa que é assim, eu bebi um copo de cerveja, eu estou viciado, mas é um processo. Quanto eu vou me adentrando a isso, quando eu vou deixando que isso me consome, vai se tornando perto de um vício. Eu não sei se hoje eu posso dizer se eu cheguei a ser viciado, eu acredito que não por Deus, porque por graça de Deus que ele me libertou antes, mas aquilo ali consumia o meu coração. Mesmo assim, na minha adolescência, na minha época de crisma, eu ainda estava nesse mundo meio vivendo tudo isso, mas aqui também com esse pezinho dentro da igreja. Mas eu tenho certeza que meus pés estavam muito mais fora da igreja do que dentro. E eu sei que eu posso dizer nesse tempo é que realmente Deus esteve muito comigo, insistiu muito na minha vida, insistiu muito no meu coração. Mas meu coração tendia muito mais para isso da bebida, para isso do namoro, para a sexualidade que eu vivia ali nos relacionamentos que eu tive, e isso consumia meu coração. Infelizmente, naquela época, meu coração e meu olhar estava mais voltado para isso do que para Deus. Mesmo não tendo abandonado Deus assim nenhum minuto, nenhum momento, eu buscava ali ir nas missas, mas de forma muito superficial. Terminei meu crisma. Logo depois que terminei o crisma, logo depois de um período, me convidaram para ser catequista. Desempenhei ali, por graça de Deus, um papel muito legal também como catequista. Fui catequista até alguns anos atrás, antes de me casar. E só que eu vivi essa realidade, meio lá, meio cá. Só que aí a gente vai entendendo que quando a gente está meio lá, meio cá, talvez seja o pior de tudo, porque você a gente está em cima do muro, né? Exatamente, porque você nem se entrega completamente àquela vida mundana e você não dá abertura para Deus, né? E eu vivi muito tempo assim, Kaique. Mas para mim estava bom. Para mim. Aí, Pode e falar.
diante de toda essa realidade da bebida, né? Você imaginava, se você tivesse piorado diante das circunstâncias que você se encontrava, como se encontrava sua família, o que eles esperavam de você, como era essa realidade em relação à questão da sua família e você vivendo essa juventude mais intensa, né? Que hoje, intensamente, que é o que hoje os jovens vivem, mas a gente não... que essa intensidade leva a gente na dependência, né? Vai levar ao vício, aquilo que a gente tem que falar. Você já se imaginou, diante de tudo isso, se você tivesse ido para águas mais profundas dentro desse vício? Irmão, eu acho que, como eu falei, eu acho que tá tudo tão bagunçado que, assim, quando a gente fala família, família mesmo, os familiares, reunião de família, para minha família isso era comum, né? Todas as reuniões de família, festa, era muito regado a bebida, a festa, a farra, então isso era muito comum. Então, dentro da minha casa também, meu pai, né, antes de ficar doente, de tudo mais, ter todo o processo que ele fez de transplante de rins, também viveu um processo de alcoolismo. Meu irmão também bebia na mesma época. Então, eu não estava assim, eu não era uma ovelha negra da família, entendeu? Então, era de uma forma comum. Então, entre os meus amigos, entre minha família, não era uma realidade totalmente diferenciada daquilo que eles viviam, né? Mas eu tenho certeza que minha mãe dobrava muito os joelhos dela para minha salvação, pela minha conversão. Eu tenho certeza que as orações dela foram fundamentais para minha mudança de vida. Se hoje eu estou aqui, com certeza também é consequência das orações dela, do quanto ela pediu, o quanto ela intercedeu por mim, né? Porque eu tenho certeza que quando eu saía, enquanto eu não voltava, ela estava lá rezando por mim. Mas enfim, o que você perguntou, meu irmão, diferente de muitas pessoas que viviam esta realidade da bebida, de drogas, assim, eu não tive contato com drogas, assim, fora a bebida, né? Ali, porque eu já sentia que mesmo eu estando ali tão dentro daquilo, meu coração não me permitia ir mais do que aquilo, sabe? Eu acho que Deus, assim, tipo, eu fui até onde eu fui, mas Deus não permitiu de forma alguma, assim, de alguma maneira, não sei se pelo meu anjo da guarda, pelas orações, eu não, assim, estive com muitas pessoas que tinham relação com outras drogas, com drogas pesadas, estava no meio deles, mas eu nunca experimentei além da bebida, né? Mas a bebida para mim foi algo muito profundo, às vezes muito pior do que eles que usavam outras drogas, né? Às vezes a gente se reunia num domingo no final da tarde, que todo mundo falava, hoje eu não vou beber, eu era o único que bebia, nem que se eu bebesse sozinho. Então, realmente, o quanto eu fui depositando ali, caramba, eu quero estar com meus amigos, mas eu quero estar com meus amigos bebendo, entendeu? E isso era muito mais meu do que deles, muitas vezes, né? Então, diferente de muitas pessoas, Kaique, que estavam nessa realidade, eu não me imaginava parando. Eu não imaginava que eu ia parar de beber. Eu não pedia que eu parava de beber, eu não olhava aquilo como um prejuízo para minha vida. Pelo contrário, eu olhava como aquilo que me levava felicidade, que me trazia uma alegria diferente, que me fazia bem. Então eu até brincava, eu falava, meu, imagina daqui tantos anos a gente reunido, ainda bebendo, porque para mim, Kaique, aquilo era a minha realidade. A minha vida estava movida por aquilo, sabe? Então eu não olhava para aquilo, falava em prejuízo e falava, poxa, eu preciso parar de beber, eu quero parar de beber. Não. Então hoje, com toda a certeza do mundo, eu posso falar que eu posso testemunhar que a minha mudança de vida realmente ela foi por graça de Deus. Foi extremamente por graça de Deus, porque não era uma coisa a qual eu estava me esforçando. Poxa, eu estou lutando para parar de beber. Eu estou lutando para sair dessa realidade. Não teve esforço meu. Até então não teve esforço meu. Foi realmente, como eu te disse, para mim aquilo era muito intenso. Eu desejava muito aquela vida. Eu estava muito feliz naquela vida. Eu desejava chegar aos finais de semana. Eu desejava ali nas aulas da faculdade descer para beber com os meus amigos. Aquilo era um desejo meu. Mas numa oportunidade dessas que eu estava no Crisma, que eu já participava de algumas coisas da igreja, em um desses momentos da igreja, inclusive foi no retiro do ID, no Fala Sério, em um desses momentos, esse desejo que eu tinha pela bebida, ele foi menor do que o desejo que eu tive por Deus. E um desses momentos, eu acho que não sei se foi muito rápido, mas
foi um momento daquele momento, foi algo daquele momento, eu desejei mais a Deus do que a bebida. Desejei mais a Deus do que aquela vida que eu bebia. E nesse momento, muito mais do que o desejo da bebida, muito mais do que o desejo que eu tinha por Deus, eu tenho certeza que se manifestou o desejo que Deus tem pela minha vida. Deus aproveitou ali daquele momento, não sei, naqueles segundos em que o meu coração estava aberto, desejando verdadeiramente, e ali ele fez a obra na minha vida. Ali onde eu podia contemplar o filme da minha vida, né? Tudo que eu experimentava, tudo que eu vivia, tudo que eu achava que era a minha maior felicidade, Deus pôde, naquele filme, mostrar que aquilo que eu julgava, que era a alegria da minha vida, era só ilusão, perto daquilo que ele tinha para mim. Foi no momento onde Deus falou realmente ao meu coração, Kaique, que... Não, nesse instante que eu desejei o Senhor, né? Eu falei que eu tinha experimentado ele e ele era muito melhor daquilo que eu vivia. E que eu queria continuar naquela graça. Eu queria continuar, hoje eu posso falar que é realmente embriagado na presença do Senhor. E ali eu fui pedindo perdão. Eu fui pedindo perdão porque eu colocava a bebida, eu colocava aquela vida que eu vivia acima de tudo. A alegria, o Deus da minha vida era o mundo, era o que o mundo me oferecia, era a bebida, eram os meus amigos, eram os sítios que a gente viajava, era para a praia que a gente ia, eram os rolês que a gente fazia, eram os barzinhos que a gente ia. E eu ia pedindo para Deus, mas o meu coração se arrependia verdadeiramente, porque eu sabia que eu estava colocando tudo aquilo no lugar de Deus. E eu pedia perdão por todos os caminhos, por todas as coisas erradas que eu fiz, por todas as pessoas que eu levei para aquela vida. E ali eu pude ouvir a voz de Deus falando no meu coração que, independente dos caminhos, foi muito claro isso para mim. Eu acho que é uma frase que muitas pessoas falam, mas eu ouvi Deus realmente falando comigo que, independente dos caminhos que eu fui, independente dos meus pecados, o amor que ele tinha por mim era muito maior. E que ele me queria ali com ele. E aí, aquele menino que nunca imaginou que deixaria de beber, nunca teve vontade de parar de beber, porque até então era a minha felicidade. Aquele menino que nunca imaginou que pararia aquela vida desde aquele dia, 17 de janeiro de 2015, nunca mais colocou um copo de bebida na boca, nunca mais teve desejo de beber, nunca mais olhou para aquela vida qual ele vivia e teve saudade. Porque ali naquela experiência com Deus, é aquela experiência com Deus que há 5 anos vem se fazendo novamente, a cada dia na minha vida, na minha história, me completou de uma forma que eu não preciso de mais nada daquilo que eu vivia, Kaique. É a alegria que a bebida me dava, a alegria que o mundo me dava, a alegria que até os meus amigos me ofereciam, não se compara com aquilo que Deus me permitiu experimentar e me dá a graça de experimentar cada dia. Então, há 5 anos, aquele menino que achava que ia viver aquela vida para o resto da vida, teve a vida transformada. Tenho certeza que ali o milagre de Caná se fez mais uma vez, se refez sobre a minha vida, e eu que era água, pela graça de Deus, pude se tornar vinho, e hoje estou aqui para testemunhar a bondade de Deus, né? Como eu disse, ali não tinha esforço meu, porque até então, para mim estava bom, indo para a igreja, indo para o retiro, mas vivendo a minha vida da forma que eu queria. Mas ali eu pude entender que viver a vida da forma que Deus tem para mim e com os planos que Ele tem para mim é muito, mas muito, muito melhor do que qualquer coisa que eu possa imaginar. E diante da sua história, né, até hoje, uma pergunta que eu ia te fazer, né, qual que era a solução para vencer esse vício, né, e tantos outros? Mas assim você pôde falar e testemunhar que a solução verdadeiramente foi a parte espiritual, foi esse Deus que te livrou de muitas realidades, de muitos males, né? Mas o quão hoje a nossa sociedade, não somente do espiritual, mas o quão a gente hoje precisa também, em realidade, de muitos vícios, vícios das drogas. As pessoas acham que só o espiritual muitas vezes vai sanar, mas muitas vezes a gente vive aquele espiritual intensamente, mas no momento que a gente se encontra na realidade ali, se a gente não curou o nosso humano também, e trabalhou muitas realidades familiares
que muitos vícios também são realidades familiares que vão passando de geração em Com geração. certeza. Então, além dessa cura espiritual que é necessária, a gente precisa dessa ajuda médica muitas vezes, Com certeza. realidade de drogas, até realidades sexuais que você falou, a masturbação, a pornografia, e essa realidade psicológica, porque isso vai afetando de uma forma o nosso psicológico, né? Que a gente acha que nunca mais vai ser livre, vai sair. E muitas vezes a gente se condena diante de uma queda, mas a gente há essa necessidade da gente não ficar se condenando, porque a partir do momento que a gente se condena diante de uma queda, a gente coloca para nós que a gente não é capaz. Mas aí diante do seu testemunho, aí eu vejo claramente que não você quis primeiramente sair, né? E aqui tem 3 pontos que há essa necessidade para sair desse vício, né? Primeiro, reconhecer que está doente. Você reconheceu que ali aquilo não satisfazia e você precisava de algo muito mais para te dar esse prazer verdadeiro, né? Querer essa ajuda. Você queria essa ajuda. E diante disso você foi em busca dessa ajuda, que foi esse retiro Fala Sério, que a comunidade Instrumento de Deus pôde proporcionar, e diante daquele sim, né? E da sua decisão em querer, Deus ali foi trabalhando, e até hoje o que tem trabalhado diante da sua vida, da minha, né? Em vários aspectos diante do nosso sim diário. A gente vai dando esse sentido, né? Para a nossa caminhada, né? E para não colocar a mão no arado e olhar para trás. Porque precisamos ter essa confiança na misericórdia, mas saber que somos capazes. E nada é possível diante se não tivermos a graça de Deus. Porque só com as nossas forças Com não certeza. vamos conseguir. Com Precisamos dessa certeza. graça, né? Eu tenho E certeza, Kaique, que se eu lutasse anos só com as minhas forças, eu estaria na vida velha ainda. Mas é necessário. É lógico, tem toda essa parte humana que você falou, mas é necessário a gente se abrir aquilo que somente Deus pode fazer na nossa vida. sim, Porque senão a gente luta, 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 gasta todas as nossas forças e não consegue vencer. A gente precisa realmente se unir àquele que é capaz de vencer tudo, aquele que venceu a morte, para que a vitória possa também ser declarada na nossa vida e nas nossas misérias. Aqui, Kaique, eu acho que é muito importante, porque às vezes as pessoas olham para aquela situação, para aquele vício, e olham para as consequências que aquele vício causa na sua vida. Mas não adianta aqui a gente lutar para resolver as consequências. Como você disse, é necessário identificar o problema, é necessário identificar que eu preciso entender este problema e ver quais são as causas deste problema. Porque se eu fico lutando só sobre as consequências deste problema, ou seja, eu tenho este vício, um exemplo, a pessoa tem o vício da masturbação. O vício da masturbação leva a pessoa a ter algumas consequências, e aquelas consequências machucam a pessoa. Então a pessoa começa a lutar para não ter aquelas consequências, mas não é bem assim. A pessoa precisa ir na raiz, ela precisa ir na causa, identificar as causas e lutar para cortar realmente, como é dito por aí, o mal pela raiz. Porque senão a gente fica lutando só nas consequências e não acaba com o vício, não acaba com o problema, né? Às vezes a gente vai só, a gente vê que tem uma parede na nossa casa que tá, como dizendo, a pintura tá feia. Aí você vai e chama o pedreiro, aqui o pintor, para arrumar. Ele fala, ó, para arrumar essa parede, a gente tem que quebrar a parede, levantar a parede e pintar de novo. Aí a pessoa fala, mas não tem um jeito mais fácil? Tem um jeito mais fácil. A gente pode passar só uma tinta por cima. Mas o problema é que daqui a um tempo o problema vai voltar de novo. O problema da infiltração, da parede estar feia, vai voltar de novo. Então, muitas vezes, a gente não está aberto à desconstrução daquilo que é necessário. Muitas vezes, algumas paredes na nossa vida precisam ser destruídas para que seja levantado, de fato, o novo. E o novo que vai acabar com todas aquelas consequências, né? Então, realmente, aqui é muito importante que nesse reconhecer que a gente tem este problema, tem este vício, a gente olhe o que são as causas deste vício e a gente lute para acabar com elas. e diante dessa realidade, né, quem vai estar assistindo esse vídeo, eu também aqui, né, pesquisando, né, vivência diante de tudo isso, esse vídeo está voltado principalmente para a juventude, né? Mas como a gente fala, a dimensão de vício é muito grande, não é só a juventude.
desde o mais velho até o mais novo, né? Então, você tem ocupado o seu tempo com coisas boas? Você tem fugido das más companhias, das ocasiões? Porque não venceremos se nós não lutarmos. Deus dá graça, Deus dá arma, mas a gente precisa. Então a gente vai estar sendo omisso e mentindo para nós mesmos. Né? Então eu quero louvar e agradecer a Deus pela sua vida, Ailton, por essa partilha hoje que o Senhor nos deu a graça de viver e de partilhar. Né? Estamos sempre aqui, a comunidade Instrumentos de Deus está sempre à disposição daqueles que querem, né, viver esse algo novo. Estamos aqui para apontar esse cordeiro. Né? Então, diante da eu acho que isso é história, uma né, coisa que ainda... você... Eu acho que isso é uma coisa que ainda fica no meu coração, não sei se dá tempo aqui, que a gente precisa entender que uma vez que Deus nos ergue, a gente precisa se manter de pé. Não é porque Deus fez a obra que a gente vai estar ali restaurado para sempre. Se permanecermos na graça, sim, mas é preciso a gente manter de pé. E muitas pessoas acham que esse se manter de pé é algo estático. Eu estar parado, não, eu preciso, é uma forma dinâmica, eu preciso estar em movimento, eu preciso fugir disso, né? Tem acho que é o Monsenhor Jonas lá da Canção Nova, que fala sobre o sim, sim, não, não. Eu vou entendendo que esse sim, sim, não, não é para minha vida, eu não posso oferecer, impor isso para as outras pessoas, mas eu, diante da realidade, Kaique, que eu já vivi, hoje eu não me dou o direito, entre aspas, de experimentar novamente. Mesmo que eu não tenha desejo, eu não me dou o direito de, vou tomar uma cervejinha. Eu não me dou direito porque eu sei o que eu vivi e eu sei que talvez se eu experimentar novamente eu posso voltar ao abismo da qual eu já vivi. Então eu não estou falando que isso é para todo mundo, mas a gente precisa realmente entender que eu preciso me manter de pé. Eu preciso manter o ritmo da... Zero, né? Isso, eu preciso manter o ritmo da vida que eu desejo viver agora. É como você estar numa bicicleta. Se você está andando de bicicleta e quer se manter andar de bicicleta, você tem que continuar pedalando. Porque se você para de pedalar, a bicicleta para. Então, eu mudei de vida. Eu quero viver agora na graça de Deus, eu preciso continuar pedalando. Eu preciso manter o ritmo da vida que eu quero viver. Porque se eu parar de pedalar, eu paro. E parando, eu corro o risco de voltar à vida velha. Então, eu preciso realmente regrar a minha vida. Eu preciso ver se o meu coração está preparado de ser... Será que eu posso estar dentro de um ambiente, numa situação que eu vivia antes, e isso não vai me corromper novamente? Porque a gente vai entendendo, Kaique, que as nossas escolhas são elas que nos fazem. Desde o nosso acordar, a gente precisa tomar algumas decisões. E nós somos a consequência dessas decisões que a gente toma. Então, hoje, diante do que eu já vivi, é esse recado que eu queria deixar. Se você conseguiu mudar de vida, se você conseguiu vencer os seus vícios, se você conseguiu vencer as suas fraquezas, as suas misérias, você precisa se decidir para continuar nesta vitória. Porque a nossa vida, ela é regida por más tendências, por más inclinações. E aí o problema é o quanto eu dou vazão, o quanto eu dou espaço para essas más tendências, para essas más inclinações, para essa concupiscência, né? Que é a tendência para o mal. Então eu realmente preciso preencher a minha vida daquilo que é bom, para que não haja mais espaço para o mal, para que não haja mais espaço para a vida velha, para que eu seja revestido, para que eu tome sobre a minha vida a graça do Senhor, que me renova a cada dia, né? Então aqui a gente tem muitos santos. Eu queria destacar aqui Santo Agostinho, que diz que aquilo que é impossível à natureza é possível pela graça de Deus. E também Santo Afonso de Ligório, que diz que a gente não consegue vencer um vício sem a graça de Deus, sem que Deus nos ajude. Então, aqui, a graça é o quê? Para a gente receber a graça de perseverar, você que quer sair do vício, ou você que quer se manter na vida nova, você precisa pedir a graça, pois a palavra diz, pedir e recebereis. Então, a gente precisa pedir. É necessário pedir, é necessário olhar para o vício, ou olhar para a vida nova e falar, Senhor, eu quero sair deste vício. E quando você sair desse vício, é necessário você olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu quero permanecer nesta vida nova. Eu não quero voltar para aquele vício, porque é graça de Deus. Sobretudo, nós precisamos reconhecer que é graça de Deus. E aí nós vamos nos mantendo. Nós vamos vivendo o sacramento da confissão, que é o que me livra do pecado, me liberta. Vou vivendo o sacramento da Eucaristia, que é o que me une intimamente a Cristo.
ao seu corpo, ao seu sangue, à sua alma. Eu vou meditando a palavra, pois eu vou entendendo que a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é transformadora. Então eu preciso me manter, Kaique, porque tudo isso é o que vai realmente me unir ao Senhor na parte sobrenatural. Aí vem o que você falou, que também é a parte natural. Eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Hoje eu faço acompanhamento com psicólogo e isso me ajuda muito. Isso me ajuda muito. Eu preciso reconhecer que realmente, muitas vezes eu vou ter que fugir ainda dessas ocasiões, desses ambientes, e eu preciso entender que isso é uma fuga heróica, é uma fuga que me leva à santidade. Muitas vezes eu preciso me afastar por algum momento dos meus amigos, da vida velha, porque eu posso mudar de vida, Kaique, eu falar, agora eu vou lá salvar todo mundo, mas talvez a minha vida não está preparada, e se eu for lá, em vez de salvar eles, eu vou ser corrompido de novo. Então eu preciso ter esse discernimento, eu preciso ter esta graça, né? Mas, sobretudo, é aquilo que você disse, né, no começo. Em um instante, eu quis mudar de vida. Eu desejei mudar de vida. E, sobretudo, isso é muito importante. O desejo, o querer a vida nova. O querer permanecer na vida nova. Então, é esse recado mesmo que eu tenho para as pessoas que estão lutando contra os vícios ou que saíram do vício. Entenda que tem esta parte sobrenatural, que sem a graça de Deus, a gente não vai conseguir. E para eu ter esta graça, eu preciso pedir, eu preciso rezar e preciso me abrir a receber aquilo que Deus tenha derramado sobre a minha vida. E para a gente ir finalizando, só muitas vezes acho que foi isso que você falou, e diante dos nossos vícios, é muitas vezes isso que a gente fala, né? Quando quiser, eu paro. Essa é a frase de um viciado. No que quer que seja, quando quiser, eu paro. Mas sabemos que não é assim, porque o vício nos consome de uma forma e, quando menos imaginamos, estamos dependentes dele e vivendo em função dele, né? Tem até uma palavra em 1 Coríntios que fala assim, quem crê estar firme, aquele que acha que está firme, tenha cuidado para não cair. Ou seja, às vezes a pessoa fala, eu parei, eu consigo parar pelas minhas forças. Mas Deus vem aqui, né, Paulo, né, vem aqui na palavra do Senhor nos dizendo, cuidado para não cair, porque só pelas suas forças você não consegue. E foi aquilo que eu falei, essa parte humana, essa dopamina, que é um neurotransmissor, vai gerar esse prazer. E esse prazer em excesso para o nosso cérebro vai chegar uma hora que ele não reconhece isso mais. E quando a gente experimenta um prazer muito grande, a gente vai em busca desse prazer novamente. E o nosso cérebro entende que esse prazer que a gente viveu na primeira camada de dopamina, a gente não vai conseguir viver de novo. Então a gente vai em busca desse conhecido, esse desconhecido para querer viver intensamente. Então, queremos... E essa busca pelo prazer, nessa parte que você falou, Kaique, ela vai, assim, nessa parte dos nossos neurônios, ela vai consumindo, vai desgastando, que tem uma forma que aquilo que nos dá prazer agora não me dá mais, então eu preciso de algo maior. Assim é na droga. Eu começo com uma droga menor, mas vai queimando tanto que eu preciso de uma droga maior para saciar o meu prazer. E assim é na pornografia, assim é na masturbação. A pessoa se masturba sozinha. Depois ela começa a ver vídeo pornográfico. Agora, depois daquele tipo de pornografia, não sacia mais ela. Precisa por uma pornografia pior. E isso vai sempre sendo assim. A gente vai desgastando essa parte dos nossos neurônios e isso vai nos levando a um buraco cada vez maior. Meu irmão. Queria agradecer, né? Sua disponibilidade, sua presença, assim, para junto partilharmos e não guardar só aquilo que a gente viveu, porque o testemunho arrasta e diante da sua realidade, muitas outras pessoas podem estar vivendo isso ou às vezes muito pior, né? E hoje estamos aqui, né, para continuar essa saga desses vídeos em relação a coisas humanas, espirituais e assim agradecer, tá bom? Muito obrigado. E assim encerramos mais um vídeo. Fique atento, se inscreva no canal, que assim lá você vai poder estar acompanhando, né? E ative o sininho para receber as notificações. Diante dessa pandemia, a gente sempre está postando vídeo quase toda semana. Muito obrigado. Valeu, galera.